Olá, seja bem-vindo ao podcast do Comércio. Hoje é segunda-feira, 17 de maio. Eu sou Andrés Versutti e nesta semana vou apresentar o programa com o meu parceiro de trabalho, Gustavo Uric. Nós dois vamos entrevistar 2 dos 3 palestrantes do evento Webinar FEComércio MT Superar para Crescer 2021, que inicia hoje e vai até a próxima quarta-feira, dia 19. Pois é, André, estão aqui conosco o Ali Badawi e Diego Hurtado, que são especialistas e que, junto com Marcos Simeone, irão repassar durante o evento técnicas e estratégias para superar a crise gerada pela pandemia no mundo do trabalho. Bom, a gente agradece bastante a participação de vocês aqui e logo de início eu já vou perguntar o que as pessoas podem esperar desse evento. Eu poderia responder, mas como a gente conversou aqui nos bastidores, o professor Ali ele é jovem há mais tempo do que eu, então vou deixar a resposta para ele. Tudo bem, professor? André, serão 3 noites de treinamento, 2 treinadores por noite. Na primeira noite fala eu e o Marco Simeone, eu vou falar sobre liderança e superação e o Marco entra para falar sobre neurovendas. A segunda noite nós vamos ter o Marco Simeone na segunda parte do Neurovendas na prática e aí o Diego entra com ferramentas práticas de atração de clientes durante o momento da pandemia. Na última noite, quarta-feira, encerramos eu e o Diego, eu falando sobre o poder da determinação e o Diego encerrando com esse processo, né, de como o Diego ele vai ser bem legal, porque as pessoas vão escutar o treinamento à noite e vão se perguntar, tá bom, que legal, mas o que eu faço amanhã cedo? E aí exatamente levar, ou seja, trazer ideias, conceitos, ferramentas e ações. E aí no último dia ainda vai ter uma roda de conversa ali, né, com a Marina Martins, que é a jornalista apresentando, né, e mediando aí esse debate entre vocês, sanar algumas dúvidas das pessoas, né, que repassaram as perguntas durante todo o evento. O legal vai ser isso, porque mais do que as pessoas elas assistirem, visualizarem na prática, elas vão poder interagir conosco. E não só no último dia. Durante os 3 dias de evento, elas podem mandar perguntas, podem fazer enviar os questionamentos, e a Marina vai estar ali nesse papel para mediar. Ela vai trabalhar essas questões, ela vai trazer para a gente essas questões, e eu, o Ali e o Marco, a gente vai dar a devolutiva para essas pessoas ali ao vivo também, né? Então esse é o papel da Marina. E para que o evento se torne também um evento de mão dupla, né? Não fique só uma informação partindo de nós para quem está em casa, mas para o pessoal que está em casa possa participar ativamente também. Então essa é a ideia do evento. Bom, Diego, Ali, vocês já estão acostumados a lidar com crises, né? Como vocês avaliam os impactos da pandemia da Covid-19 no ambiente profissional? O mais interessante, Gustavo, é que ninguém em sã consciência, né, no planejamento estratégico de 2019, né, olhou para 2020 e falou assim, ano que vem vamos superar uma pandemia. Né? A gente escutava a pandemia, essas grandes crises, né, da questão de saúde, né, nos livros de história. Né? A última grande da história foi a gripe espanhola, tinha mais de 100 anos. E o que acontece? O que a crise fez? Tá? A crise ela gerou apenas um único fator. A crise ela mexe no nosso horizonte temporal. Como assim? O horizonte temporal, Gustavo, é a nossa capacidade de enxergarmos à frente. Então, todo empresário, todo profissional, né, ele já tem o que ele quer para o mês de janeiro, o que eu quero para o primeiro semestre, o que eu quero para esse ano, o trimestre, para o ano que vem. A pandemia veio e destruiu isso. As pessoas realmente, no primeiro instante, acredito que março e abril do ano passado foi o momento mais crítico do susto da pandemia. Por quê? Porque ninguém sabia o que ia acontecer amanhã. A partir daí, nós começamos a olhar para a crise e entender que já está instalado. E eu não posso fazer mais nada, eu não tenho como fugir, né? A não ser que eu seja um astronauta. Então agora eu preciso aprender a lidar com isso. Algumas pessoas, Gustavo, aprenderam a lidar, foram para o mundo digital, se inovaram, buscaram novos canais de comunicação, de distribuição de produtos e se reinventaram. Algumas pessoas ainda passam por momentos extremamente desafiadores. Complementando o que o Ali comentou, essa foi uma crise diferente de muitas outras que a nossa geração viveu. Porque outras crises, se a gente pensar em crises políticas e econômicas, se a gente pensar em Maslow, né, grande pensador, psicólogo que mostrou isso muito claro naquela pirâmide de Maslow, famosa pirâmide, afetaram outras crises, a parte mais de cima da pirâmide, né, a autoestima do cidadão, a questão econômica. Essa é uma crise que ela afetou a base da pirâmide, a sobrevivência, saúde. E aí, independentemente de onde você estava, como o Ali falou, você não tinha para onde correr. Você não tem para onde correr. Não adianta eu sair daqui, vou para os Estados Unidos, vou para o Vale do Silício. Lá também tem Covid. Então não tem como a gente correr disso, né? Isso nos fez olhar não só para o nosso negócio, mas para a nossa vida de uma outra forma. E aí as pessoas tiveram que, de alguma forma, se reinventar, se precaver, se esconder.
cada uma reagiu de um jeito. O fato é que agora a gente está encaminhando do meio para o fim desse período problemático que estamos vivendo, e você percebe que os resultados das pessoas são diferentes. Ele é muito proporcional à forma como você encarou isso lá no começo, né? Dá tempo de mudar isso ainda? Dá. Até porque quando a gente fala assim, tá voltando ao normal. Eu não sei, Ali, qual a opinião do Ali, mas eu acredito que aquele normal que a gente tinha há 2 anos não se configura no cenário de pelo menos nos próximos 50 anos mais. Eu acredito que o que a pandemia fez? Ela acelerou a velocidade das mudanças. Coisas que no mundo digital iam ocorrer em 2025, 2028, tudo foi concentrado em 2020 e 2021. E as pessoas, ou seja, mudar sempre fez parte da nossa natureza. Só que agora a gente já vinha mudando rápido e agora a gente teve que simplesmente mudar de uma maneira, assim, a palavra é alucinada mesmo, vou usar a palavra, ok? E aí o que acontece? O pessoal mais jovem se adaptou mais rápido. Por quê? Mudar para o mais novo é mais fácil, né? Como o Diego falou, né? Eu sou mais jovem há mais tempo que o Diego, né? Eu falei, Diego, eu era adolescente quando você não tinha nascido, né? Então eu sou mais jovem há mais tempo que ele, certo? Então o que acontece? Para minha geração, eu tenho 54 anos, certo? Tecnologia e mudança já é um desafio. Imagine fazer isso de uma maneira para ontem. Então esse foi o grande desafio da pandemia. Algumas empresas se reinventaram, profissionais se reinventaram, algumas pessoas estão ainda num momento muito desafiador. E aí o webinar, ele entra exatamente para dar esse apoio, essa ferramenta para aqueles que já estão mudando ou querem mudar. Eu acho que muita gente também não acreditava que a pandemia fosse durar tanto tempo, né? Como nós nunca passamos por isso, são poucas pessoas, aí como você mesmo disse, mais de 100 anos sem uma pandemia. A nossa geração nunca viveu isso. A nossa geração nunca viveu. É novo para todo mundo. Exatamente. Então, assim, as pessoas imaginavam que, sei lá, em 6 meses já teria resolvido. E a gente viu a primeira onda, a segunda onda. Então, assim, a gente tem que estar esperto diante desses desafios, porque ainda a gente tem a pandemia por um tempo, né? A questão não é nem que nós temos a pandemia por um tempo. Vamos ser otimistas e imaginar que isso não vai durar mais um ano, por exemplo, está acabando. A questão é o comportamento do cliente pós-pandemia, que não vai ser mais o mesmo. O cliente aprendeu a resolver tudo, muitas vezes, no celular. Eu tenho no condomínio onde eu moro um vizinho de 60 anos que ele não pegava o telefone para nada. Hoje você passa lá na frente, seu João, ele tá ali teclando, ele tá pedindo comida pelo celular. Então, peraí, será que isso não vai mudar o hábito também do consumidor? Aliás, já não mudou o hábito do consumidor? Já mudou, exatamente. Pesquisa do IPF, que é o Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio, já demonstrou que o hábito do consumidor está mudando. Então, esse talvez seja o grande, entre aspas, legado para o comércio da pandemia, né? Nós precisamos, sim, não só nos reinventar para sobreviver, mas para nos manter vivos pós essa pandemia, né, Ali? Mudou, não vai voltar ao que era antes, tá aí, tá instalado, mas tem um fator. O ser humano. E o ser humano é o mesmo. Ele está comprando de uma maneira diferente, né? É certo? As pessoas, né? Pessoa da geração que a gente, para conversar com alguém, tinha até lá ou ligava, né? Agora as pessoas se comunicam com o polegar, né? Nós somos uma geração agora que se comunica com o polegar. Mas o que acontece? O fator humano continua o mesmo. Nós continuamos com medos, desejos, sonhos, ansiedades. E a pergunta é, como eu, como comerciante, como eu, como empresário, como vendedor, posso atingir esse público que eu sei que o medo que dói aqui, o medo que eu tenho aqui é o medo que ele tem lá. O desejo de possuir que eu tenho aqui é o desejo de possuir que ele tem lá. Como que nós podemos usar isso de maneira positiva? E esse evento é destinado para qualquer setor, né? Não é destinado para o comércio. Não, porque tem uma diferenciação, as pessoas falam assim, né? Eu sou B2B, eu vendo para outras empresas. Não, eu vendo para o consumidor final, B2C. E pegando o que o Ali comentou aqui agora, por trás de todo CNPJ existe um CPF. Independentemente se você vende para uma empresa, tem alguém ali por trás comprando isso. Tem uma necessidade, tem uma dor, tem uma dificuldade que tem que ser sanada ali, tem um desejo a ser sanado, suprido. Então sim, o evento ele vale para quem vende para comércio, para quem vende para outras indústrias, para pessoas. Eu sou meu próprio produto, eu vendo serviços. Ok, tudo bem, você tem que vender, tem que sanar uma dor. Então o nosso papel nesses 3 dias aqui é criar estratégias e apresentar isso de uma forma muito simples e prática para o comerciante, para o pequeno, médio, grande, e na segunda-feira colocar em prática e dizer, olha, valeu a pena, coloquei em prática hoje, fechei um contrato de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000, que seja R$50 a mais, já levou algo em função de não ter pago nada para estar acompanhando esse evento é o maior evento, né? É o maior evento desse segmento aqui no estado. É o primeiro e o grande evento que nós vamos ter e nós provavelmente vamos ter outros. Mas, Andréia, aproveitando o que o Diego falou, nós temos um problema cultural brasileiro, tá? Da ideia que nós temos um preconceito com a ideia de vendas, vendedor, certo? Médico, dentista, advogados, arquitetos, veterinários, eles têm que aprender a vender. Todos lidam com clientes, né? O médico que aprendeu a vender é dono do hospital.
O médico não sabe vender, trabalhou no plantão reclamando do plano de saúde, certo? Ou seja, tudo na vida, até para arranjar um emprego hoje, a pessoa que se vender melhor na entrevista está contratada. Você tá com uma aliança no dedo, né, Gustavo? Tô. Você é casado? Acabou de casar, Recém-casado? gente. Tu teve que se Acabou de vender pra casar. tua esposa, Olha que é a que vida pessoa bem feita, certa. Bom, aí eu não sei, a esposa que tem que dizer, né? Mas é isso, ó. Até pra se até Tudo pra na casar, vida é venda. tem que me vender, né? E eu acho que eu tô me saindo bem. Acho que estou sendo um bom produto. Tá certo. Eu acredito Tá em que lua de mel. existe muita diferença entre a nossa cultura e a cultura americana, mas o principal fator é que os americanos são apaixonados em venda. Você vai em qualquer lugar nos Estados Unidos, você vai na Disney, quer aprender a vender, vai para Disney. Verdade. Tudo é venda. Se sai de um brinquedo, se dá de cara numa lojinha, sai da lojinha, dá de cara num quiosque, ou seja, eles estão vendendo, vendendo, vendendo. E nós temos aquela ideia de, eu não sou vendedor. Se você não é vendedor, a pergunta é, o que você é nesse mundo de Deus? Se não é vendedor, tem que aprender, então, né? E detalhe, ninguém nasce vendedor. Eu não nasci para isso. Não, ninguém nasceu vendedor. As pessoas aprenderam. Eu posso morrer vendedor, mas eu não nasci vendedor, eu me tornei vendedor. Ou você vende, ou você trabalha pra alguém que vende. A verdade é essa. E para trabalhar para alguém vende, você vai ter que se vender para ele, Né? para poder trabalhar Não para ele. tem jeito. Você tem que aprender a vender. Não tem Tem que como. aprender a vender, não tem jeito. Bom, e o que a gente pode adiantar e dar um gostinho para a noite, para as pessoas que vão participar, que ainda estão pensando em se inscrever no evento? O que a gente pode adiantar aí, alguma técnica, alguma dica, né, para essas pessoas já pensando em vendas, pensando em como atender o cliente, como melhorar os negócios? Essa parte mais prática vai ser com o Marco Simeone e com o Diego. Então eu vou deixar o Diego adiantar esse processo. Tá, então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, dar um spoiler aqui do que eu vou trazer. Isso. Eu vou dar um exemplo muito claro, prático, inclusive o comerciante ele pode tomar nota disso. É um compromisso com ele, que com R$30, por exemplo, que não é um investimento muito alto para aquilo que eu vou ensinar para ele, ele consegue atrair mais de 300, 400 clientes para o negócio dele na segunda-feira. Então, às vezes, o comerciante ele pensa que é algo muito distante da realidade dele, fazer um marketing, fazer uma divulgação, uma prospecção pela internet, por exemplo. Eu não consigo, eu preciso de uma agência, eu preciso de um publicitário. Não, eu vou ensiná-lo na prática, como sozinho, com R$20. Se ele tiver R$6, que é mais ou menos a cotação de $1 aí hoje para as mídias sociais, para o Facebook em especial, onde eu vou ensinar ele a fazer isso, com R$6 apenas, ele consegue já anunciar para um público de pelo menos, no mínimo, umas 300 ou 400 pessoas. Aí tu imagina, se das 300 pessoas que viram meu anúncio, uma chegar até o meu negócio, eu não sei qual é o ticket médio de quem está nos ouvindo aqui agora. Suponhamos que seja R$100 meu ticket médio. Eu investi 6, tirei 100, logo na segunda-feira. É ou não é um bom negócio a se fazer? Então eu vou ensinar as pessoas, entre outras coisas, a trabalhar com estratégias práticas. Não é nada teórico, é assim, aperta esse botão, faz assim que vai dar isso aqui. E aí a pessoa que nos acompanhar vai ver na prática como isso funciona. Olha aí, hein, gente, vamos ficar atento aí, Gustavo. É com você. Bom, esse fato surpreendente de 6 virar 94, né, é incrível, né? Em um dia, né? E para um cliente, podemos dizer assim. Isso é um exemplo apenas, um exemplo né? que você vai dar. E vocês, além disso, tem algum exemplo, algum case de sucesso que vocês possam compartilhar com a gente? O Ali deve ter. Olha só, o Brasil, vou falar sobre empreendedorismo, tá? Eles falam muito assim, o brasileiro é empreendedor. Para falar a verdade, nós somos muito empreendedor, Gustavo, por necessidade, né? O que é um empreendedor por necessidade? O cara perdeu o emprego e nós temos uma cultura, tem que arranjar um emprego, carteira assinada, o cara busca emprego e não consegue. Aí no desespero, ele abre um churrasquinho na esquina de casa. E, de repente, ele se encontra nesse churrasquinho. Tá? E aí, de repente, o trem vai crescendo, e ele se torna um empresário na área, né, de alimentação, na área de alimentos e bebidas. Tá? Cases de sucesso nós encontramos o tempo todo. Tá? Para falar a verdade, a gente olha muito para fora e pouco para dentro. Tá? Se a gente olhar aquele empresário hoje que há 5 anos atrás ele estava desempregado e hoje ele tem a loja dele que emprega mais 1, 2, 3, seja 4 pessoas, isso é um case de sucesso. Só que sabe o que a gente imagina, Gustavo? Que o case de sucesso é aquele cara que ganhou, tá no Brasil inteiro, tem milhares de funcionários. O case do sucesso é o seguinte, eu estava desempregado, certo? Botei um isopor embaixo do braço com refrigerante de água, fui nós temos aquele rapaz agora que está vendendo água de coco, certo? De gravata aqui com bandeja e tudo, né? Bandeja e tudo. De Aquele garçom. case de sucesso. Eu não vou fazer isso. Então a gente brincando muito. Então a crise não está lá fora, a crise está na pessoa. Tá? Então o que é um case de sucesso? Qualquer um que consegue se superar.
Tem alguma empresa em nível nacional assim que vocês observaram e falaram, olha, ela entendeu bem e o caminho que ela está trilhando está interessante nessa pandemia? Alguma empresa assim que vocês acham que se destacou? A Magalu, talvez? A Magalu ela é um case já de muito tempo, né? Uhum. Nessa questão da humanização da marca. Você trazer um avatar para conversar com as pessoas. O próprio Ponto Frio, que sempre trabalhou de uma forma muito próxima do cliente, com os pinguins, né? Se renovou também, mudou Agora a marca. Agora eles estão adolescente, né? Eu Total, achei bacana, né? Eu total. achei muito interessante. Esses dias eu vi, inclusive, um post da Magalu que alguém estava perguntando sobre o brinco da Magalu. Eu falei, gente, olha que incrível que eles conseguiram. E ela respondeu, olha, isso daqui foi meu designer que fez, tal, assim. A comunicação muito interessante que criou com A Magalu, acho que ela já era um case de sucesso antes, mas esse momento da pandemia e do online potencializou algo que quem já era do ramo já enxergava, agora isso ficou mais escancarado para o Brasil inteiro. Bom, vocês querem deixar algum recado, chamar as pessoas para participar do evento daqui a pouco, né? Um pouco mais à noite. Fiquem à vontade. Lembrando que nós estamos hoje, nessa segunda aqui, iniciando o evento, mas terça e quarta também continua. Hoje é o pontapé inicial, é o start. Então, de repente, se você está ouvindo esse podcast na terça ou na quarta, ainda dá tempo à noite, a partir aqui de Mato Grosso, 7 horas horário de Mato Grosso. A Brasília vai ser por volta das 8 da noite. A gente vai estar estaremos conectados e online ao vivo. Ah, Diego, perdi o evento. Tô ouvindo esse podcast aqui já na quinta-feira da outra semana. A gravação tá por aí. Procura no YouTube, assista, porque tenho certeza que vai ser um evento que vale muito a pena. O que eu posso falar é o seguinte, essa é uma crise e como todas as crises da história do mundo, ela vai passar. E toda crise, depois que passa, e essa vai passar, ela vai deixar um monte de histórias ao longo do caminho. Histórias de superação, de aprendizado, de crescimento, de inovação, de fracasso, de falência e desemprego. Já que a crise vai passar de qualquer forma, a pergunta que eu faço para quem está nos ouvindo, que história você vai deixar? Esteja com a gente, hoje, amanhã e depois. Webinar FEComércio, superar para crescer. Quem tiver conhecimento vai sair na frente, realmente, né? Mas, gente, olha, para se inscrever é só acessar o site da FEComércio, tá? E lá tem todas as informações, mas a gente vai estar à disposição aqui para qualquer dúvida. A gente agradece bastante a participação de vocês aqui. Vocês que estão nos ouvindo também, muito obrigada. E até o próximo programa. Um abraço.